Malu, quando e como você teve contato com o livro da Miriam Campelo? E eu queria saber também se quando você leu o livro, você já teve uma leitura cinematográfica dele, já imaginou que ele daria um belo filme? Tem uma amiga minha, queridíssima, que é a Sônia Hirsch, que também é escritora de outros assuntos, mas é escritora também, e me deu esse livro de presente, me dizendo exatamente a seguinte frase: você precisa ler esse livro, porque esse livro dá um filme. Ação! O cheiro tá uma coisa. Não é o cheiro que fala isso, é o aroma. O quê? Olha, o visual também tá uma coisa, prima. Esse é o conceito da culinária oriental. Eles dizem que a gente começa comendo com os olhos. Como Esquecer fala sobre desilusões amorosas, solidão e amizade. Sentimentos que são colocados à prova em um universo intimista habitado por personagens de diferentes opções sexuais. Mas a homossexualidade é o pano de fundo para que sobressaia na história sentimentos universais, como perda e renovação. O filme foi rodado no Rio de Janeiro e em Londres. Bicho, que fosse fácil, né? E esse processo da leitura do livro até a feitura do filme demorou quanto tempo? E demorou pra caramba, porque foi assim, eu li o livro quando eu estava ainda fazendo Mulheres do Brasil. Sempre, às vezes, num determinado momento de um projeto, que sempre os projetos de filme são longos, né? Em um determinado momento dá muita vontade de você pensar numa próxima coisa para você, talvez, de uma certa forma, refrescar a cabeça, sair um pouco daquele filme que você está trabalhando há não sei quantos anos, entendeu? E um pouco foi isso que aconteceu. Como que foi transformar sentimentos tão, né, densos, intensos na linguagem cinematográfica? Bom, a gente optou por fazer isso a partir de um cotidiano. A gente tem o que a gente tem? A gente tem um drama psicológico forte de uma mulher abandonada e que tem que lidar, quer dizer, tem que viver essa perda de alguma maneira e tem que tocar a vida para frente. E aí a gente resolveu abordar isso a partir do cotidiano dessas pessoas. No caso, eu falei da Júlia, que é a nossa protagonista, mas a gente tem mais dois outros protagonistas que são o Hugo, que é o melhor amigo dela e que também tem uma situação semelhante, e também a Lisa, que é uma outra amiga que vai viver com eles na mesma casa, onde eles resolvem morar juntos. E a partir do cotidiano dessas três pessoas, a partir do momento em que elas começam a viver juntos juntas e começam a dividir esses sentimentos, a gente trabalha o filme nesse sentido, para mostrar como é que é você conviver com tudo isso e levar a vida, quer dizer, continuar levando a vida e andar para frente. Você tem o Murilo Rosa e a Ana Paula Arósio como protagonistas do filme, né? Também a Natália Laje. E a Natália Laje. São, no caso específico dos dois, principalmente, são dois atores que têm uma imagem junto ao público já bastante glamurosa, construída por um imaginário da televisão. Como que foi desconstruir essa imagem do Murilo e da Ana Paula para eles emergirem em personagens tão diferentes do que eles já fizeram até hoje? Você sabe que quando você propõe um ator para fazer um personagem que é completamente diferente do que eles estão acostumados a fazer, eles adoram, né? Isso é claro, é um desafio. E também porque, basicamente, essencialmente, o Como Esquecer é um filme de ator. Tudo se resume aos personagens e ao que está acontecendo com eles e o que está pautando a vida deles de uma certa forma. Eles trabalharam super bem. A gente teve um tempo de ensaio bastante intenso, a gente trabalhou muito para isso. E o tempo todo eles estavam completamente envolvidos, sabe? Todos os dois são atores que se jogam nos trabalhos. É um filme, como você disse, ele exige muita cumplicidade, muito entrosamento do elenco. Então eu imagino que o clima de filmagem também exigia essa cumplicidade. Como foram as filmagens? Não dá para falar como foram as filmagens sem falar como foram os ensaios, porque esse tipo de filme é o tipo de filme que você tem que realmente trabalhar antes de entrar no set. O set exige concentração em diversas áreas. Existem muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por causa disso, a gente ensaiou durante um mês o dia inteiro. Esses ensaios foram fundamentais para construir esse clima do set.
porque a confiança que eles depositaram em mim e que eu depositei neles construiu-se completamente durante esse período de ensaios. A gente realmente trabalhou para que a gente tivesse um entendimento absoluto de tudo que a gente queria fazer, deixasse tudo quase pronto para que quando a gente chegasse no set a gente tivesse realmente pouco trabalho em construir as cenas, mas em talvez pequenas modificações, coisas que a gente sabe que na hora mudam por conta do lugar, né? Ainda que a gente também ensaiou na casa. É aí que a gente acaba, né? Ok, beleza, gente, vamos fazer. Hoje, no cenário atual do cinema brasileiro, poucos filmes falam de temáticas que sejam existenciais, humanistas, como o Como Esquecer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu ponto de vista sobre a necessidade desse diálogo com esse tema. Eu acho o seguinte, o cinema brasileiro, pelas próprias condições que o Brasil, como país, proporciona, está, na maior parte das vezes, preocupado e direcionado para as questões sociais, que são questões extremamente importantes para todos nós, né? Porém, nós também temos outros assuntos a serem abordados, né? Na verdade, se você pensar bem, de uma forma ou de outra, o Como Esquecer também está dentro de uma questão social. Qual é a questão social que ele aborda, na verdade? Ele aborda a relação entre pessoas do mesmo sexo. Ele não tem conflito sobre esse aspecto, porque o filme começa com o fim de uma relação entre duas mulheres a partir de uma idade que é de 35 anos, que é a idade da nossa protagonista, e que na verdade, a gente não pensa e não fala em nenhum momento sobre a opção sexual ou a sexualidade desses personagens. Na verdade, o motivo do filme é a perda, mas é a perda a partir desse casal, desses dois casais, na verdade, um casal de rapazes e um casal de moças. Então, qual é a questão social? De fato, eu me considero, na verdade, nesse momento, contribuindo para uma coisa muito importante que eu posso chamar de homovisibilidade, por exemplo, que é a necessidade de fazer com que as pessoas vejam isso de forma natural. É a única maneira que a gente tem de diminuir o preconceito, né? de quebrar esses tabus e paradigmas sobre esse assunto, sobre esse aspecto, é você trazer isso para o cotidiano, para fazer com que as pessoas vejam aquilo e não mais se assustem ou se impressionem com aquilo como se aquilo fosse diferente, porque não é. No Mulheres do Brasil, que é o seu primeiro longa, você passeia pelo universo feminino, né, por uma outra abordagem, e agora no Como Esquecer também a personagem feminina que de alguma forma guia essa história, né? O que te encanta nessa complexidade do universo feminino? Eu acho que o que acontece é que é necessário que se investigue melhor o universo feminino, sabe? Eu acho que a gente fica às vezes a reboque dos acontecimentos e, na verdade, o universo feminino agora, nos últimos tempos, é que tem sido realmente mostrado. E eu acho que é importante que isso continue sendo assim. Eu acho que o assunto a mim me interessa muito, é um assunto próximo de mim, claro, estou dentro dele, né? Então, para mim, é um campo confortável de trabalho. Vai, câmera. Foi. Ação! Qual é agora o próximo passo do filme? Vocês vão para Londres? A gente está já começando agora a montar, né? E estamos correndo aí. O Como Esquecer, deixa eu dizer, o Como Esquecer, ele é um filme que ele tem um tempo muito dele, sabe? Ele é um filme, como eu te disse, que ele tem uma diferença de ser um filme de ator e que ele tem narração, ele tem essa relação com a literatura, ele tem um tempo de decantação. Ele é assim, ele é devagar, né? Mas não é que ele não tenha ritmo, mas o ritmo dele está mais para bossa nova do que para samba, sabe como é? Ele é uma coisa... Eu queria ter ele pronto até o final desse ano e participar de alguns festivais no começo do ano que vem e ver o que acontece, né? Aí a gente também não sabe. Dá para saber, né? Cinema, graças a Deus, tem essa surpresa também. Nunca se sabe o que vai acontecer com o filme, né? Você pode desejar milhões de coisas, né? Mas a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer.